Para preparar 5 litros, 5.000 ml de ácido etílico, 70% volume, partindo de álcool etílico, o USP 95 volume, que volume é necessário para utilizar aproximadamente o álcool? Tá, beleza, show de bola. Então, tranquilo. Questãozinha também muito fácil. Então, vamos lá. Qual forma nós vamos usar? C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. Bom, eu já ensinei a outra forma de fazer isso aqui. Não vou ensinar de novo. Olha os vídeos anteriores aí que você vai encontrar eu explicando como essa fórmula foi construída numa questão aí. Mas aí a gente perde muito tempo. Todo vídeo não dá para fazer isso não. Então tá aqui, beleza. C1V1 igual a C2V2. Então, vamos lá. Tá tudo em porcentagem. Tá, e a gente vai arrumar o volume em ml. O volume 2, no volume 1, na verdade, que é o que a gente vai querer, da solução mãe, que é o álcool etílico a 95%, vai estar em ml, assim como o volume final, certo? Porque a gente vai manter as mesmas escalas. Então, C1V1 igual a C2V2. Então, vamos lá. Nós temos concentração 1, 95%, vezes volume 1, que a gente não sabe, vezes 70%, vezes 5.000 ml. Beleza? Então, tranquilo. Nós temos aqui V1 vai ser igual a 70 vezes 5.000 dividido por 95. Volume 1 é igual, eu já fiz essa conta, deu 3.684,21 ml. Essa é a resposta exata. Só que aí ele fala aproximadamente. Então a gente vai pegar o mais próximo. Ó, isso aqui já não é. 3.680? Não, dá para chegar mais perto, não dá não? Não, dá não. 3.530, 3.280, não, é 3.680, porque o 4,21 rodou aí. Então, igual aproximadamente isso aí, letra D. Tá bom, gente? Tranquilo. Então, próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta produtos não estéreis. Bom, morango tengo. Não estéreis. Solução oral e colírio. Solução oral não é estéreo, mas colírio é estéreo. Cápsula e supositório. Realmente os dois não são estéreis. Então, beleza. Então, letra B. Mas, vamos ver os próximos. Colírios e pós-injetáveis. Bom, estéreo, estéreo. Colírio, estéreo. Solução injetável, estéreo. Emulsão injetável, estéreo. Pomada, não estéreo. Então, nesse caso aqui, o único que tem produtos não estéreis é a letra B. Tá bom, gente? Questãozinha boa. Tranquila também. Vamos lá. Para a manipulação de medicamentos injetáveis, a sala limpa é projetada e mantida para manter as exigências quanto a uma classe específica de qualidades do ar, em termos de números de partículas, tal como a classe 1000, a classe ISO 6 ou 10.000 ISO 7. Sendo assim, no interior das salas limpas para o preparo de medicamentos injetáveis é dispensável o uso de EPI. Maravilha, né? Claro que não. Dispensável o uso de capelas e fluxo laminar? Claro que não. Necessário o uso de capelas de fluxo laminar? Sim. Dispensável o uso de filtro EPA? Claro que não. Necessária a renovação mensal de certificação? Tá, a renovação sim, mas não é mensal. Então é só necessário o uso de capelas de fluxo laminar, tá bom? Então é questão 35, letra C. Então vamos lá. Questão 36. Quando não especificado pelo fabricante, frascos de dose múltipla, após abertura ou perfuração inicial, devem ser usados dentro de quantos dias? Bom, esse aí é muito tranquilo. Existem medicamentos em que o frasco indica, após abertura, manter por tanto 7 dias. Eu acho que a amoxicilina simples, né? Suspensão oral, ela é assim. Se eu não me engano, é isso. Mantém só por 7 dias a estabilidade em geladeira. Alguns outros medicamentos não vem escrito isso. Então, por fins de legislação, a gente mantém 28 dias. Então, 36, letra E. Tá bom? Então, vamos lá. Próxima questão. Em oncologia, é muito comum o uso de fármacos perigosos que, assim como os demais produtos, passam pelas etapas a seguir: recepção, armazenamento, controle de estoque, preparo
para administração e descarte. Assinale a alternativa que relaciona todas as etapas em que os medicamentos de proteção individual devem ser utilizados para manuseio de fármacos perigosos. Então, beleza. Quais etapas nós temos que usar EPI para receber, para manusear esses medicamentos perigosos, esses fármacos perigosos? Então, fármacos perigosos. Então, vamos lá. Recepção, tem que ter. Armazenamento, tem que ter. Controle de estoque, também tem que ter EPI. Preparação para administração, tem que ter EPI. E o descarte, também. Então, todos. Vamos lá. Dois. Tá, então não é esses aqui. Desculpa. Letra E, todas as alternativas. Tá bom, gente? Realmente, tem que usar API, né? Pelo amor de Deus. Essa questão já é pacificada, não vamos ter que entrar em discussão sobre isso, né? Mas incomoda, não interessa. É porque, assim, tem uma questão interessante atrás do EPI. É porque a pessoa acredita que o EPI é para não contaminar o medicamento. Não, somente. Na verdade, o medicamento também pode contaminar quem usa o EPI. Então, aqui, na verdade, o desenho ficou uma porcaria. Então, se a gente for pensar em relação a isso, você pega ali, você tem um cidadão que vai usar o EPI. Então, ele pode trazer contaminação para a linha produtiva do medicamento, assim como o medicamento pode trazer malefícios para essa pessoa. Tem uma questão muito clássica mesmo, desculpa, de fármacos, que fala sobre pessoas que trabalham em fábricas com produtos nitrogenados. Nós sabemos muito bem, por exemplo, no caso da isosorbida, ela é um vasodilatador. E aí o que acontece? Quando a pessoa trabalha em produtos que tem esse tipo de trabalha numa fábrica que tem esse tipo de produto, o corpo da pessoa fica viciado, né? Literalmente falando. O corpo da pessoa aquele medicamento já não vai fazer o efeito como deveria ser feito. Então, se a pessoa não usa o EPI, pode acontecer esse tipo de coisa. Entendeu? Na verdade, é para não contaminar o medicamento e também não ser contaminado pelo medicamento. Sacou? O medicamento ou o produto que você está manipulando. Tá bom, gente? Então, beleza. Vamos lá. Questão 37 já foi. 38. A higiene e a paramentação pessoal para trabalhar no preparo de medicamentos estéreis deve seguir uma ordem adequada. Assim, em primeiro lugar, deve-se... Bom, questão maravilhosa. Essa questão é muito interessante. Vamos lá. A gente lava a mão e o antebraço? Então, vamos imaginar. Qual é o EPI básico? Vamos imaginar uma pessoa que está de jaleco, vai colocar luva. Deixa eu mudar de cor aqui. Vai ficar mais didático. A pessoa vai colocar luva, touca, jaleco em alguns casos e propé. Então, beleza. Vamos lá. 4 tipos de EPI. Beleza. Vamos lá. O que a gente tem que fazer primeiro? Você lava a mão no antebraço? Sim, você lava. Mas se você lavar a mão no antebraço e for colocar a touca e o propé, você pode contaminar a sua mão com a touca e o propé. Você pode contaminar a sua mão com a sujeira que está no pé e no cabelo. Então, esse não pode ser o primeiro. Limpar as unhas é uma boa? Sim, é uma boa, mas mesmo assim, se você limpa as mãos e antes de colocar a touca e o propé, de fato, você vai ter problemas. Porque você pode contaminar a sua mão com a sujeira a mão com a sujeira do cabelo do pé, novamente. Então não é esse aqui. Colocar o propé? Sim, é esse aqui. A gente vai colocar primeiro o propé, porque a gente vai estar andando no local. Você vai estar andando. E aí você chega na sala, você vai botar o pé. Então tem que botar o propé, para já não contaminar
os pés. Aí depois você lava as unhas, lava as mãos e antebraços, touca, máscara e proteção para os olhos. Então, tá aqui, Propé. Letra C, questão 38, letra C. Colocar touca e máscara? Não. Colocar proteção para os olhos? Também não. Então, beleza. Vamos lá. No preparo de NPT, solução parenteral total, são considerados eletrônicos básicos. Bom, essa questão aqui é boa também, mas muito básica. Né? Sódio e fosfato? Sim. Mas vamos ver os outros. Fosfato destrose? Não. Fosfato sim, destrose não. Cobre e manganês? Não e não. Manganês e magnésio? Não e não. Zinco e sódio? Não e não. Nutrição parenteral total, ela é para sustentar a pessoa lá, não para poder fazer reposição de eletrólitos, entendeu? Então, o sódio e fosfato não é um suplemento alimentar, nutrição parenteral, isso eu quis dizer. A nutrição parenteral é para manter a pessoa viva. Dos eletrólitos muito importantes para o nosso corpo é o fosfato, como, por exemplo, o sódio está envolvido em diversos processos de absorção de outros eletrólitos e também retenção de água, e o fosfato, né, está envolvido em processos energéticos em grande maioria. Questão óssea também e de outros funcionamentos de tecidos. Então, esses são os principais. Letra A, 38, 39 quer dizer letra A, tá bom? Próxima questão. A trituração de fármacos que apresentam cor deve ser realizada preferencialmente em um vamos lá, grau de cerâmica? Não, tem alta capacidade absortiva. Então não. Grau de vidro. Becker? Claro que não. Errou de longe. Erlenmeyer e Kali. Porra, esses aqui o cara errou de longe. Não é esse aqui. É grau de vidro. Tá? Grau de vidro porque ele absorve menos que a cerâmica. Tá bom? E geralmente esse tipo de fármaco que apresenta cor, você mantém 1 grau de vidro só para ele. Tá bom? Então, beleza. Vamos seguir em frente. Bom, gente, continuando. Vamos lá. Questão 41. Né? No dia 30 de nove de 2014, um frasco contendo 100 ml de um medicamento de solução oral foi fracionado em 10 dosadores orais contendo 10 ml cada um. Considerando que o prazo de validade informado na embalagem original é de, vamos lá, maio de 2015, então no dia 30 de 9, maio de 2015, e o fabricante não faz recomendação específica sobre a determinação de prazo de validade após a abertura do frasco, as doses fracionadas devem ter sido identificadas com prazo de validade 2 pontos. Então vamos lá. Nesses casos em que você fraciona, aí a gente pode acabar confundindo. Quando você abre e mantém no mesmo frasco, ele tem uma validade aí de 28 dias. Quando você fraciona, ele perde 75% da validade dele. Então, beleza. Então, vamos lá, vamos fazer as contas. Então, quantos meses temos aqui? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 8 meses. 8 meses de um para outro. Então, 8 meses igual a 100%. Se ele perde 75% da validade dele, então ele na verdade vai ficar com 25, um quarto. Então aqui, 25% está para x. X é a mesma coisa de multiplicar 8 por um quarto, certo? Um quarto igual a 25. No caso, 100 sobre 4, né? Igual a 25. Então, o que vai acontecer aqui? Vai dar o quê? 25, 8 vezes 25 dividido por 100. Então aqui, eu corto aqui, fica 4 aqui embaixo. Então é igual a 8 sobre 4, que isso é igual a 2. 2 meses. Beleza. Então nós temos 2 meses, isso é igual a 60 dias. Né? Igual a 60 dias. Então não vai ultrapassar 2014. Então todos esses aqui estão errados. Só que aí, vamos lá, setembro mais 60 dias. Então vai ser 30 de setembro. Nós temos agosto, novembro.
Então a validade dele é novembro de 2014. Não dezembro, tá? Não dezembro. Então isso aqui tá errado. É novembro de 2014. Novembro de 14, tá? Essa questão aqui provavelmente foi anulada. Tá bom, gente? Então é isso. Então beleza, vamos partir para a próxima. Lembrando que também setembro tem meses de 30 e 31. Então, se eu não me engano, outubro é um mês de 31 dias. Então, nesse caso, 60 dias a partir de outubro daria 29 de novembro. Não daria nem final de novembro. Porque novembro é 30 dias. E outubro são 31. Novembro são 30 dias e outubro são 31. Então, daria 29 de novembro. Né? Não seria o último dia, sacou? Mas aí poderiam colocar no último dia. Mas beleza. Então, vamos lá. Próxima questão, resposta novembro 31, provavelmente foi anulada. Vamos seguir. 42. A suspensão de nistatina indicada para tratar lesões por infecção fúngica na boca, então, infecção fúngica na boca, será administrada por via. Opa, interessante. Opa, isso aqui é uma combinação interessante. É via bucal, oral ou tópica? Aí, essa é a grande questão. Aí cabe uma explicação. A via oral, ela é sistêmica, só que você dá por via oral, administra por via oral. Então, na verdade, a administração, você pode administrar, por exemplo, uma reposição hormonal por via oral. Né? Todo mundo sabe que a via oral ela é sistêmica. Então, nesse caso aqui, a via oral não é via oral, mas é bucal ou tópica? Bom, a via bucal, não existe essa via bucal. Existe administração bucal. Então, não existe via bucal. Então, já não seria bucal. Mas mesmo que alguém falasse desse esse erro conceitual, a via bucal, se existisse, seria tópica. Não existe porque já é. Não existe essa determinação porque o tópico já compreende essa resposta. Entendeu? Então, eu posso administrar a nistatina por via tópica na mucosa bucal. Valeu? Ou então administrei na boca. Entendeu? Não existe via bucal. Entendeu? Foi feita a administração bucal. Tá bom? Então vamos lá. Tópica. Tópica. Oral é? Não. Enteral? Muito menos. Interna? Também não. Sistêmica? Muito menos. Então o resto aqui, esses três aqui errou de longe. Oral poderia até confundir, mas é tópico. Tá bom, gente? Beleza. Então vamos partir para a próxima questão, 43. A absorção é frequentemente necessária antes que um fármaco possa alcançar o seu sítio de ação. A compreensão desse processo é fundamental para prover a intensidade do efeito do medicamento, para prever, a intensidade do efeito do medicamento, calcular a dose, planejar esquemas posológicos, etc. A ação alterativa relativa que relaciona vias de administração que requerem absorção. Beleza. O que é absorção? A absorção é a chegada do medicamento na via, no compartimento central. Sangue. A administração não. Chegada na corrente sanguínea. Então, é só nós vermos aquilo que precisa de administração, aquilo que vai chegar na corrente sanguínea. Então, vamos lá. Que requer absorção. Então, dessas vias aqui, qual que vai chegar na via, no compartimento central, que é o sangue? Intravenosa? Sim. Retal? Retal não. A administração retal, ela é pro reto, né? Tópico. Então, não. Até porque quando você fala, mas eu não posso fazer uma administração retal para cair na circulação sistêmica? Cara, até pode. Porém, a absorção é errática.
não é uma absorção linear. Então, a via retal ela tem problemas nessa questão absortiva. Por isso que a via intravenosa ainda é muito utilizada. Bom, normalmente você usa a via retal quando você tem ali, você é do seu interesse uma atividade tópica no reto, no intestino ali, naquela parte, a porção final do intestino. Até porque se for na porção inicial do intestino não vai chegar, tá bom? Então beleza. Oral e retal. Na verdade, eu até retiro o que eu falei. Porque eu pensei aqui rapidamente, a via intravenosa você não tem absorção, porque ela já é absorvida, 100% absorvida. A via retal você pode usar para absorção sistêmica, então você pode considerar ela. Então vamos considerar ela, porque didaticamente é considerada. Porque assim, não é a primeira escolha, mas se você pode você tem um fármaco que tem uma terapêutica muito grande, ele existe ele existe um supositório, pode ser feito, alguma coisa assim, pode sim ser uma alternativa, tá bom, gente? Então a gente vai considerar a via retal aqui, tá? Oral e retal precisa de absorção? Sim, segundo nossa interpretação aqui, o retal também vai entrar nessa brincadeira. Então, tranquilo. Intramuscular e intravenosa. Bom, intravenosa, foi o que eu já falei, já é 100% absorvida porque você coloca diretamente no compartimento central. Intramuscular, ela precisa de absorção, mas não é. Até então, esses dois que contemplam. Tópico e vaginal. Bom, tópico, todo mundo sabe que não alcança a circulação sistêmica. Vaginal, também não. Vaginal é tópico, né? É a mesma coisa. Via vaginal. Via oral e tópica. Tópica não, oral sim. Então aqui cortou, então a letra B, 43, letra B, oral e retal. Tá bom, gente? É isso aí. Questão número 44. O sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária se caracteriza por entregar o medicamento fracionado. Aí está aqui as opções. Bom, esse sistema de distribuição de medicamentos aqui, unitário, se você está com dúvida, tem que ler o sistema de dispensação de medicamentos na farmácia hospitalar. Então, é necessário dar uma lida para poder ver isso, tá bom? Isso cair em questão de prova como está caindo agora. Olha aí para o INCA, que é um local de interesse de muita gente, tá bom? Dose única para 24 horas? Não, é unitário. Dose única para todo tratamento de que? Dose única para todo tratamento? Claro que não. Porra, a enfermagem vai amar isso, né? Mas eles só fazem bosta. Então, só não. A maior parte do que fazem, muitas vezes fazem errado. Então acaba que não vai dar certo isso. C, de fábrica, cara, nem sei dizer o que é isso, mas tudo bem. Vou botar aqui uma interrogação. Letra D, por paciente e por horário. Sim, por paciente e por horário. Tem que ter identificação do leito, do quarto, o nome do paciente e para cada horário, tá bom? Por paciente para 24 horas. Não, também não. Então, letra D, é isso aí. Vamos lá, próxima questão. A seguir estão listadas as atividades relacionadas a medicamentos nos hospitais. Então, beleza. Seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e administração. Bom, isso aqui é muito importante saber, tá bom? Assinale a alternativa que relaciona todas as atividades em que, conceitualmente, a farmácia hospitalar deve atuar. Conceitualmente. Então, beleza. Conceitualmente, tem que atuar na seleção? Tem. Na programação? Tem. Na aquisição? Tem. No armazenamento? Tem. Na distribuição? Tem. Na administração? Não. Aí quem administra é a enfermagem. Então, não precisa. Então, 1, 2, 3 e 4 e 5. Então, vamos lá. Então, esses aqui já não são. 1, 2, 3, 4 e 5. 6 não. Então, letra D. Tá bom, gente? 45, letra D. Vamos lá. Próxima questão. O nível de risco de contaminação de produtos estéreis manipulados deve ser avaliado
logo após a mistura asséptica final ou do procedimento de esterilização, considerando a fonte e a qualidade dos ingredientes, do ambiente e dos fatores relacionados à manipulação. Assim, para a determinação do nível de risco de contaminação, a fonte de contaminação deve ser classificada em bacteriológica ou fúngica? Sim. Sim. Bacteriana, fúngica ou viral? Sim, também. Fúngica ou viral? Não, tem que ter bacteriana. Física ou química? Sim, mas está faltando biológico. Microbiana, física ou química? Sim, é isso aqui. A questão que mais alternativa, que mais contempla é ótimo, que contempla a resposta correta é essa. Por quê? Porque as impurezas podem ser microbianas, físicas ou químicas. Ah, mas como assim física? Pô, você pode botar lá um pedaço de borracha no teu medicamento. Isso é uma sujeira física. Sujeira química. Você pode ter um produto de degradação químico no fármaco. Isso pode ser de importância clínica ou não, mas está lá. E microbiana pode ter bactérias, fungos ou vírus. Então, letra E, tá bom, gente? Questãozinha boa, tá? Questão muito interessante. Vamos lá. As últimas questões. A dispensação do medicamento fentanil injetável pela farmácia hospitalar a pacientes internados requer a apresentação de. Bom, questão interessante, questão de legislação. Nós já tivemos esse tipo de questão aqui e eu já respondi, se não me engano, um ou dois vídeos anteriores. Então vamos lá. Notificação de receita amarela? Não. Azul? Muito menos. Receituário de medicamento controlado branco em 2 vias? Muito menos. Prescrição própria do hospital assinada pelo médico? Sim. Pedido da enfermagem? Por Deus me livre, claro que não. Enfermagem não tem que pedir nada. Então, o que acontece? Nos casos de prescrição hospitalar de medicamentos da portaria 344, você não precisa ter a notificação de receita. Você precisa ter receituário próprio do hospital. Tá bom? Até porque não tem cabimento. Imagina, o cara fica internado 30 dias. Aí o cara toma aquele medicamento todos os dias. Não tem cabimento. Entendeu? Realmente é uma decisão muito acertada da Anvisa, esse tipo de coisa. Tá bom? É claro, o pessoal pensou nesse tipo de coisa, esse tipo de situação. Entendeu? E a portaria 344 não foi criada ontem. Foi criada já faz um tempo. Tá bom? Já deu tempo do pessoal pensar nesses pormenores. O fármaco linezolida é linezolida. Interessante isso aqui. Anti-inflamatório? Não. Antibiótico? Sim, é antibiótico. Tá? Não vou nem ler o resto. É antibiótico, tá, gente? A linezolida é um medicamento de amplo espectro, tá? Da classe da oxazolidina. Tem que falar isso devagar porque eu sempre me atrapalho. Oxazolidinonas. Oxazolidinonas, tá? É um medicamento para infecções de pele, infecções de trato respiratório mole. É isso aí. Trato respiratório, melhor dizendo. É isso aí, tá, gente? Beleza. É injetado, é de uso único hospitalar, tá bom? Então, lei 48, letra B, 49. No atendimento ambulatorial da farmácia, um paciente pediátrico recebeu glibenclamida no lugar de prednisona. Oh, que maravilha, hein? Oh, coisa comum. Considerando que ele vai utilizar a glibenclamida sem que isso seja necessária, muito provavelmente se manifestará. Bom, glibenclamida. Bom, a gente não precisa saber mecanismo de ação, não precisa saber potência, não precisa saber uma opção de coisa, mas tem que saber para que serve, nem que seja de maneira geral. De maneira geral, é um hipoglicêmico. Então, se há um medicamento para esse tipo de coisa, qual deve ser o efeito esperado desse medicamento? Cefaleia? Bom, pode acontecer devido a algum efeito colateral, mas provavelmente ele manifestará, então pode não acontecer. Dispneia? Não é comum, mas pode acontecer, então vamos cortar isso aqui. Hipoglicemia? Claro, esse é o fim do medicamento. Agitação? Provavelmente não. Edema? Talvez. Então, A e E, talvez, com certeza absoluta, letra C. Tá bom, gente? Hipoglicemia. Questão número 50.
considerando o conceito de intercambiabilidade, o medicamento genérico diclofenaco de potássio 50 mg comprimido deve ser substituído por medicamento. Bom, questão interessante. Vamos lá. Antes disso, a gente precisa pensar. O que é um medicamento de referência? Medicamento de referência é um medicamento inovador. Eu sei que todo mundo está careca de saber isso, mas eu preciso repetir, tá, gente? Medicamento de referência é um medicamento inovador. Ele tem um princípio ativo, um ou mais princípios ativos definidos, recipiente, tal, concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação, que é estabelecida através dos estudos de fase 1, 2, 3 e 4. Então, nós temos aí 1, 2, 3. A 4 pós-comercialização, é outra história. Mas também é estudado isso. Então, esse é o medicamento de referência. O medicamento genérico, ele tem o mesmo princípio ativo do de referência, a mesma concentração, a mesma forma farmacêutica, a mesma via, mesma posologia e indicação do inovador. O que é medicamento similar? Mesmo princípio ativo, mesma concentração, mesma forma farmacêutica, mesma via de administração, mesma posologia, mesma indicação. Ou seja, genérico e similar são iguais ao inovador. Porém, esses medicamentos, esses produtos, precisam de apresentar, para fins de legislação, precisam apresentar um dos 3 testes que eu vou citar agora. Por exemplo, o bioequivalência, no caso de genéricos, biodisponibilidade, por caso de similares, e bioisenção, quando bioequivalência e biodisponibilidade não forem disponíveis. Tá? E a partir de 2003, os similares foi estipulado que eles são obrigados a apresentar a equivalência. Ou seja, os medicamentos que possuem o símbolo EQ quer dizer que são equivalentes ao de referência. Entendeu? Ou seja, você torna tudo igual. Entendeu? Ah, eu tomei medicamento tal e, nossa, parecia farinha. Besteira. Você, como profissional, farmacêutico ou técnico ou estudante, não pode nunca repetir isso. Então repete comigo. Não, nunca, jamais. Vai repetir esse tipo de coisa. Você vai fazer o quê? Você é um estudioso. Então você vai ter que avaliar o que aconteceu. Ah, a mulher chega para você e fala, pô, estava tomando anticoncepcional, tomei durante 20 anos da minha vida e engravidei. Aí você fala, nossa, complicado. O que aconteceu? Ah, aconteceu nada diferente. Tá, mas você tomou algum medicamento? Você teve alguma doença, alguma coisa que você precisou tomar medicamento? Ah, eu tive uma infecção de garganta, tomei antibiótico. Pronto, tá aí. Essa é uma relação muito clara, muito conhecida, muito tranquila. Mas você, como profissional de farmácia, seja farmacêutico, técnico ou estudante, você precisa ter em mente que você é cético. Você vai avaliar os resultados e os dados. Você não vai opinar, ah não, porque o meu candidato que disse que isso aqui, o meu candidato disse aquilo, porque é bom isso, bom aquilo. Não interessa. Você tem que avaliar os resultados e os dados. Na sua vida pessoal, você faz o que você quiser. Agora, como profissional, você precisa separar a sua vida profissional da sua vida pessoal. Pessoalmente, você pode acreditar até que fada existe. Agora, do ponto de vista profissional, você tem que falar quais são as provas de que tal coisa aconteceu. Ah, aconteceu isso, isso e isso. Ah, tá, então isso nos leva a crer que tal coisa aconteceu. Ah, se o medicamento apresenta os efeitos colaterais X, Y, Z, e a pessoa teve X, Y, Z, tudo nos leva a crer que é oriundo do medicamento tal. Você não pode dar certezas absolutas, porque na ciência não existe essa certeza absoluta. Existe a certeza momentânea, a verdade em vigência. Então, por isso que você não fala que é verdade. Você não fala que é certeza. Você fala, não, de acordo com os estudos, isso acontece. Ah, de acordo com os estudos, aquilo ali acontece. É isso que você tem que pensar. Então, quando se trata de medicamento genérico, similar e referência, você vai esquecer o que o médico fala, você vai esquecer o que o enfermeiro fala, você vai esquecer o que o técnico de enfermagem fala, porque eles não têm qualificação para avaliar isso. Quem tem qualificação é você. Você, como profissional de farmácia, vai dizer, eu posso, você pode muito bem utilizar um similar que seja equivalente ao genérico.
ou, quer dizer, desculpa, equivalente ao de referência. Por quê? Porque existem testes que são feitos para que seja comprovada a equivalência. Ah, mas eu acho que não. Não, você não tem que achar nada. Você não tem qualificação para achar. Você pode achar isso, mas você está errado. Porque o que os estudos mostram é isso. É claro, começou a chover. É claro, se você tiver um problema de fabricação, um problema bem descrito, esse tipo de coisa, claro, aí você pode ter problemas no efeito do medicamento. Mas fora isso, no efeito desejado. Fora isso, não há nada que indique que não pode usar porque é farinha, porque não presta. Não existe isso. Esquece isso, tá bom? Vamos lá. Para a questão agora. Com relação à intercambiabilidade, o diclofenaco de potássio 50mg comprimido pode ser substituído por um medicamento. Vista essa explicação que eu dei, vamos lá. O medicamento diclofenaco de potássio 50mg comprimido de outra marca ou pelo medicamento de referência. Medicamento genérico. Então eu estou dizendo aqui, na questão A, eu estou dizendo que o genérico ele pode ser substituído por um medicamento de outra marca ou pelo de referência, ou seja, um similar, seja genérico ou similar, ou de referência. Então, tá correto. Tá correto. Genérico de diclofenaco sódico, não pode. Aí você já mudou o princípio ativo. Não. De referência ou similar. Ou um similar. Mas não especifica qual. Beleza, tá. Similar de mesma marca. Não existe isso. Pode cortar. Genérico de ibuprofeno. Porra, errou de longe. Ibuprofeno é uma classe de anti-inflamatório, diclofenaco de potássio é outra. Então, nesse caso aqui, a resposta correta seria C e A, porque você pode, ele pode ser substituído por um medicamento de referência ou um similar. Só que também pode ser um genérico de outra marca. Então, o que melhor contempla a resposta é a letra A. Genérico do diclofenaco de potássio 50mg comprimido de outra marca ou pelo seu medicamento de referência. Perfeito. Então, o genérico ele pode ser substituído por um de outra marca ou de referência. Pode, sim, tá certo. Então é isso aí, gente. Bom, visto isso, gente, vamos analisar os dados, vamos analisar os estudos. Não sabe como estudar, não sabe como ler, não sabe. Cara, procura ajuda de uma pessoa que você acha que é inteligente, uma pessoa, ou até pergunta aí, lança no comentário alguma coisa, o que for. Mas a gente tem que focar nos estudos, tá bom, gente? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e vamos estudar. Valeu, gente. Tchau, abraços.